Bom dia. Vamos, tá tirando as dúvidas aí dos alunos. Aí pode estar mandando aí, tô vendo que a Júlia tá aí. Ô, Júlia, você pode mandar aí no chat, tá? Qual a dúvida? Você tinha comentado que estava com dúvida na parte de progressão aritmética. Tem alguma dúvida específica? Vou projetar o quadro aqui. E fala se o som tá ok, se tá chegando o som, beleza aí para você. Tá ok? Então, beleza. Ô, Júlia, aqui, ó. Da parte de... Deixa eu ver aqui se eu fiz a transição de tela rapidinho. Não, o professor não fez a transição de tela. Aí você não vai ver a minha explicação. Só agora vai ficar legal aqui para você, ó. Deixa eu... Aqui, ó. Eu não tinha feito a transição de tela, Júlia, então você não estava vendo aqui o quadro. Mas você não estava vendo a tela, não. Agora que você está vendo a tela aí, que eu tinha esquecido de fazer a transição. Então, aqui, ó. Deixa eu recapitular para você. Então, o que é a progressão aritmética? Você tem uma sequência de números. Eu chamei aqui, ó. O A1 é o primeiro termo, o A2 é o segundo termo, o A3 é o terceiro termo, o A4 é o quarto termo, o A5 é o quinto termo, certo? E aí eu fiz um exemplo aqui para você, ó. Se o primeiro fosse 3, 5, 7, 9, 11. Para você achar a razão, o R, a gente dá o nome de razão. Me desculpa que eu tinha esquecido de fazer a transição de tela. Então, aqui, ó, o R é a razão. Tá? Então, o que acontece? Para você achar a razão, você escolhe um termo da sequência e subtrai pelo anterior. Então, eu tinha dado o exemplo, ó, se eu escolhesse o 11, eu teria que subtrair o 9, que é o que vem antes, e aí eu acho a razão. Então, eu sei que está aumentando aqui, vai sempre aumentar de 2 em 2. Isso é uma progressão aritmética. Ela sempre acrescenta um valor constante. Esse valor constante é o que a gente chama de razão. E aí eu estava montando aqui um exemplo aqui, para a gente chegar na fórmula. A gente pensa como se fosse uma escadinha. Então, vamos lá. O que esse n significa na fórmula? A fórmula é essa aqui, ó. Já vou adiantar aqui para você. A fórmula, a gente tem que AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa aqui é a fórmula. O que o n representa? O n ele representa a quantidade de termos, o número de termos da sua progressão aritmética. Você pode ter uma progressão aritmética finita e ela pode ser infinita. Tá? O n representa o número de termos. A progressão constante. Quando que você tem uma progressão aritmética constante? Ela é constante quando a razão é zero. Então, por exemplo, se eu tivesse essa progressão aqui, ó, um exemplo aqui para você, ó, menos 2, menos 2, menos 2, essa seria uma PA, progressão aritmética constante. A constante, o valor não muda. Tá?
A ideia da escadinha aqui, ó, é para você pensar o seguinte, a gente deduzir a fórmula aqui para você entender melhor. Por exemplo, você está no primeiro degrau da escada, você deseja chegar no segundo. Então, eu te pergunto, você precisa subir qual quantidade? Quantos degraus eu preciso subir, se eu estou no primeiro, para chegar no segundo? Você precisa subir um degrau. Então, cada vez que você subir aqui, ó, é como se fosse uma razão. Então, para eu chegar no segundo degrau, se eu estou no primeiro, eu teria que subir um degrau. Por exemplo, se você quer chegar no terceiro, se você está lá no primeiro degrau, quantos degraus eu preciso subir? Eu teria que subir 2. Então, você vai pôr aqui 2R. Por exemplo, quero chegar no quarto degrau. Você está saindo do primeiro. Quantos degraus eu preciso subir? Então, se eu estou saindo do primeiro, quer chegar lá no quarto, eu tenho que subir 3. Tá? Então, a quantidade que você vai subir, ó, vai ser a quantidade da nossa constante aqui da razão. Então, por exemplo, você quer chegar lá, vamos aumentar aqui agora. Vamos pensar que eu quero chegar lá no 100º degrau. Se eu sair do primeiro degrau, quantos degraus eu preciso subir? Então, você precisaria subir 99. E aí, assim, eles deduziram a fórmula. O que a gente pode observar? Ó? Se eu somar esse número que está aqui, ó, o 1zinho daqui com o 1 daqui, dá 2. Se eu somar, ó, 1 mais 2, dá 3. Se eu somar 1 mais 3, vai dar 4. Se eu somar 1 mais 99, vai dar 100. Então, o que eles fizeram? Como, a PA pode ser infinita, para representar um termo da PA, então eu não tenho a posição dele específica, por isso que eu chamo ele de AN. Se eu sair do primeiro degrau, quantos degraus eu tenho que subir? Eu não preciso subir a quantidade n. Eu tenho que subir essa quantidade aqui menos 1, porque eu já estou no primeiro, vezes o r. Então, aí é a dedução da fórmula. Tá? Aí, eu vou pegar aqui agora aquele exercício que você tinha ficado com dúvida. Deixa eu só achar ele aqui rapidinho, para a gente fazer o... Eu vou abrir aqui, ó, o PET aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Aqui, abre. Tá, vou pegar aqui o exercício 2. Só estou abrindo o programa aqui. O computador está um pouquinho lento. Agora deu para abrir aqui. Só achar a semana aqui, que primeiro vem português. Projetar aqui o de matemática. Aqui, ó, chegou. Então, aqui, ó, o exercício é esse aqui.
É o exercício 2. Determine o primeiro elemento de uma PA. Então, essa PA ela tem início e tem fim, com 120 termos, na qual o último termo é 570 e a razão é 4. Então, aqui, ó, vou fazer aqui do lado aqui para você aqui, ó. Então, o exercício 2. Ele fala o seguinte: para você entender melhor aqui, vamos pensar lá na escada. Então, pensa que você tem a escada, e essa escada ela tem um início e ela tem um fim. Ele falou lá que a PA tem quantos termos? Falou que ela tinha... Então, o último degrau aqui vai ser o 120. Porque ele falou que ela tem 120 termos. Então, é como se ela tivesse aqui, ó, 120 degraus. Então, vamos usar aquele raciocínio lá, ó. Aí dá para trabalhar até sem a fórmula. Por exemplo, você quer chegar lá no degrau de número 120. Na verdade, a gente está usando a fórmula aqui. Se você sai do primeiro degrau, aí eu te pergunto, quantos degraus eu teria que subir aqui? Para você estar no primeiro, quer chegar lá no degrau de número 120. Quantos degraus eu teria que subir? Ó, 1. Para chegar a 120, é só você pensar quanto que falta, né? Então, faltam 119 degraus para você subir. Cada degrau que você vai subir, que eu falei, cada vez que você sobe, é uma razão. Tá? Então, aqui, ó, é como se eu tivesse pegado a fórmula, só para você entender aqui, ó. É como se eu colocasse no lugar do n aqui, eu colocasse o 120, ó. Então, fica a 120 e aqui vai ficar 120 menos 1. Então, vai dar 119. Então, vamos lá. O último degrau, o exercício ele te deu lá o valor. Ele falou aqui, ó, o último vale quanto? 570. Você vai vir aqui, ó, no lugar, é como se fosse no lugar do AN, no lugar, ó, o último degrau aqui vale 570. O primeiro degrau é o que você quer descobrir, ó, determine o primeiro. Então, vou deixar ele aqui, ó, mais 119 vezes, aí a razão. A razão o exercício também te forneceu. Ele falou que a razão era 4. Então, vezes 4. E aí é só você resolver, que você chega no resultado, ó, 570 igual a 1 mais... Então, você multiplicaria 119 vezes 4. Isso aqui vai dar 476. Então, para eu encontrar o primeiro termo, você teria que subtrair 570 menos 476. Então, você descobre que o primeiro termo, quanto que ele vale aqui? Ele vale 94. Ficou claro agora o exercício? Você entendeu? Então, é o que eu te falei, o AN, ele pode representar
um termo da sequência. A gente fala que ele é a gente fala assim, é o termo geral da PA. Ele vai representar um número da sequência da progressão, e ele está ocupando a posição n. Então, aí você pode... o pessoal pode ser o último termo? Pode ser o último. Tá? Eu posso utilizar o AN para representar o último. Só lembrar que o N aqui vai te indicar a posição. Tá? Tem algum outro exercício, alguma outra dúvida que você queira esclarecer? Nós temos mais 10 minutinhos aí depois eu vou para a turma 101. Mas aí, se você quiser olhar algum outro exercício... Vamos lá, exercício 4 do Enem. Ele fala assim, o slogan "Se beber, não dirija", muito usado em campanhas publicitárias no Brasil, chama atenção para problemas graves da ingestão de bebidas alcoólicas por motoristas e suas consequências para o trânsito. Um problema grave pode ser percebido como um assunto tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo, que já era pequena, foi reduzida e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessas alterações, o número de acidentes registrados em uma rodovia suposta nos anos em que ocorreram alterações, após 2013, foi alterado, conforme os dados no quadro. Então, aqui é só o contexto, e aí ele apresenta esse quadro. Aqui eu tenho o ano e aqui eu tenho o número total de acidentes. Então, vamos lá. Suponha que a tendência de redução do número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes, então, ou seja, para os próximos anos aqui, 2016, 2017, seja igual à redução absoluta observada em 2014 para 2015. Então, de 2014 para 2015, quanto que diminuiu aqui? A gente consegue observar que diminuiu de 900, caiu para 850. Então, aqui está diminuindo 50. Ele está falando, imagino que para os próximos anos também vai diminuir 50, vai se manter. Então, essa é a nossa razão. É como se o primeiro termo da PA fosse o 900, porque eu estou considerando a partir de 2014, que vai se manter. A nossa razão vai ser menos 50. Então, com base na situação, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018. 2018 seria o próximo aqui. Então, A1, A2, A3, A4 e A5. Então, eu quero descobrir quem é o A5. Então, usando o raciocínio da escadinha lá, se você quer chegar no 5º degrau, se você sai do primeiro, quantos degraus eu preciso subir? Então, você teria que subir 4 degraus. Então, ficar agora bem tranquilo. Quem que é o primeiro termo? A gente sabe que é 900. Mais
4 que multiplica a nossa razão. Então, menos 50. Então, o A5 vai ser 900, 4 vezes menos 50 vai dar positivo vezes negativo, dá negativo. 4 vezes 50 é 200. Você chega aqui, 900 menos 200, 700. Daria para fazer até mentalmente também, né? Se você for tirando 50 em 50, você chega lá no 2018. Aí dá para fazer mentalmente porque são poucos anos. Mas quando a gente tem um número maior, aí o ideal é você pensar em termos de fórmula, tá bom? Deu para esclarecer? Eu estou fazendo as outras lives, eu estou fazendo com o pessoal do EJA, do noturno, né? Porque o pessoal da manhã, muitos, né, não estão perguntando. O pessoal não está tirando dúvidas aí. É um ou outro que está perguntando a respeito. Como eu falei, se o pessoal, né, mandasse as dúvidas, aí eu poderia estar fazendo mais lives aí para vocês na parte da manhã. Então, se vocês, né, como diz, depende da participação de vocês. Se vocês enviarem as dúvidas, se a gente não conseguir sanar, às vezes, lá pelo grupo do WhatsApp, eu posso fazer live aqui. Aí pelo o YouTube, vocês têm que mandar as dúvidas pelo chat. Então, aí é um pouquinho mais complicado, né, para vocês, mas dá para fazer no outro aplicativo. Aí no outro aplicativo vocês já podem, né, no caso, ligar o microfone e fazer perguntas também. Tem mais alguma dúvida? Tem alguma exceção? Não, basicamente, os exercícios, o que você vai utilizar, né, é a fórmula, basicamente é aquela fórmula do AN. Não tem, aqui no caso aqui não tem exceção. O que você vai estar utilizando é a fórmula do termo geral. E aí o que eu acho, você pode usar aquele raciocínio da escadinha. Eu acho que facilita. Não, acho que aqui os exercícios aqui não vão fugir muito dessa parte, não. Aqui, ó, tá vendo? Ó? O exercício 5, qual o valor do A20? Então, você tem aqui o A1, o A2, o A3 e o A4. Está aumentando de 5 em 5. Então, você tem que a razão é 5. O A1, o exercício já te deu. O A1 é 5. Eu quero chegar no A20, eu quero chegar no 20º degrau. Então, se você sair do primeiro, tá? Você teria que subir, né? Aí você pensa, quantos degraus eu preciso subir? O que você pode fazer, uma coisa diferente também, é o seguinte. Por exemplo, a gente está usando ali saindo do primeiro degrau. A gente necessariamente não precisa sair do primeiro degrau. Por exemplo, vamos imaginar que o exercício não te dá o A1, ele não te dá o primeiro degrau, mas o exercício ele fornece aí, por exemplo, o A3. Imaginar que não tivesse o A1, mas tem aqui o A3. Você pode usar esse raciocínio também, ó. Para chegar no 20º degrau, se eu saio do terceiro, quantos degraus eu preciso subir? Então, você teria que subir 17. Então,
Então, você pode ter esse raciocínio. Em alguma progressão de um grupo em 3, você tem progressão com 3 termos. Aqui nos exercícios, pelo que eu vi, não, tá, Júlia? Não tem, porque quando a gente tem a progressão com 3 termos, tem uma notação especial que a gente pode utilizar. A gente pode usar, a gente chama, quando ela só tem 3 termos, a gente chama, por exemplo, o termo do meio de x, o terceiro termo x mais r e o primeiro aqui x menos r. Então, a gente pode usar essa notação especial aqui. Mas esse tipo de exercício é quando ele fala uma PA de 3 termos. E aí é exercício que envolve a soma dos 3 termos ou o produto dos termos. Tá? Então, aí você utiliza essa notação especial. Mas nos exercícios, pelo que eu estou vendo aqui, não tem essa notação, não. Tá? Depois, a gente pode, se você quiser, a gente pode fazer um exemplo depois, tá? Porque eu marquei com a turma 101, agora 9h30. Não sei se o pessoal vai entrar para participar, para tirar dúvidas, mas aí eu posso te mandar depois o exemplo. Se você quiser, eu posso até gravar e mando para você um exemplo com três termos. Tá joia? Não, como eu decidi fazer para a sua turma, quem que seria o x aqui? O x seria o segundo termo. Então, você representa o segundo termo. Pode ser qualquer outra letra, tá? Eu pus x. O primeiro você chama de x menos r. E o x mais r seria o terceiro termo. Tá chegando no horário aqui, aí eu vou entrar para outra turma. Mas, igual eu te falei, né? Se tiver dúvidas, né, pode enviar lá no WhatsApp. Se a gente não conseguir sanar lá, a gente pode marcar outras lives. A gente, né, tiver mais pessoas também para participar, melhor. Então, a gente marca, nós marcamos aí e vamos tirando as dúvidas aos poucos. Combinado? Só voltar aqui. Então, espero que tenha, né, esclarecido aí, tirado suas dúvidas. E aí podemos, né, marcar com a turma, né, chamar mais colegas aí para participar, aumentar a participação aí. E o pessoal mandando as dúvidas, nós podemos, né, tá tirando as dúvidas de vocês aqui pela live. Então, despedir de você, tá? Obrigado pela participação. E aí fica combinado dessa forma. Tendo dúvidas, né, vocês podem enviar, tanto você quanto os colegas podem enviar lá no grupo. Se nós não conseguirmos sanar as dúvidas lá pelo grupo, nós podemos marcar, né? Podemos marcar outras lives aí. Combinado? Então, um forte abraço aí e fique com Deus.